Seja muito bem-vindo ao Fábio Romualdo Academy, um canal que fala sobre medicina do esporte, todas as suas implicações dos atletas em geral. E hoje eu vou falar sobre a síndrome do estresse medial tibial. Se você não está associando o nome à doença, estou falando de uma das patologias por sobrecarga mais comum que acontece nos atletas. Estou falando sobre a canelite. A canelite é uma alteração que inicialmente foi vista basicamente nos militares, mas hoje, com o aumento impressionante das atividades físicas em geral, falamos basicamente de atletas. É uma alteração que envolve uma dor induzida pelo exercício exatamente na superfície anterior da tíbia e vai levar a uma lesão por estresse que continuamente pode até gerar situações mais impactantes como fraturas. É importante que seja mencionado, e esse artigo ele ajuda bastante nisso, um artigo de 2021 da Journal of Sport and Health Science, que mostra uma revisão sistemática de lesões musculoesqueléticas relacionadas à corrida, logicamente em corredores que podem ser caracterizados ou como ultramaratonistas ou não ultramaratonistas, onde a canelite, a síndrome do estresse tibial medial, fica em segundo lugar nas patologias, nas doenças mais comuns que afligem esses atletas. E chama atenção aqui para um próximo vídeo, que além da dor patelofemoral, a fasciite plantar e a síndrome da banda iliotibial, existe uma associação muito grande da incidência nas tendinites de Aquiles, que em uma situação mais à frente eu vou abordar por aqui. O que eu quero agora para que você entenda, para que você indique para algum colega que tenha esse problema, que esteja passando por essa situação, eu quero descrever a patofisiologia dessa síndrome, explicar como se faz esse diagnóstico, quais são os possíveis exames que possam ser mencionados, falar um pouquinho sobre tratamento e ressaltar basicamente a importância de ter uma equipe interprofissional com uma boa coordenação médica para que saiba-se exatamente qual é a posição, a importância do nutricionista, do fisioterapeuta, do preparador físico e, lógico, para atletas de altíssimo rendimento, dos técnicos, e vamos falar um pouquinho sobre periodização. Meu nome é Fábio Romualdo, eu sou médico, especialista pela Santa Casa de São Paulo, onde eu me graduei, pela Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina, onde eu fiz a minha graduação em Medicina do Esporte e do Exercício, na Santa Casa de Ortopedia e Traumatologia, e com atuação com inúmeros atletas profissionais e amadores, trabalhando no vôlei, no futebol, hoje no futebol de salão. Venho aqui me apresentar e mostrar um pouquinho do que eu entendo sobre essa tão temida canelite, me deixando totalmente à disposição para atendimento nas clínicas aqui em Natal, ou eventualmente à distância, caso seja do seu interesse. A canelite, como a gente já começou a falar, ela é uma situação de sobrecarga na musculatura inferior, basicamente na parte óssea ou do periósteo. A canelite acontece de uma maneira onde vão se levando microestresse, microlesões, né? E automaticamente a queixa vai vir, né? E a população terminou chamando lá nos Estados Unidos, né, de shin splints. Nós aqui chamamos de canelite, uma situação extremamente comum no nosso dia a dia. Então, como etiologia, é aquilo que a gente veio falando, é uma situação característica por um overuse, né, um excesso do uso, aonde esse osso vai ter uma carga em associação a uma periostite, né? Isso vai acontecer em decorrência de impacto recorrente, tanto nos militares, como falamos, ou atletas em geral, com corridas ou saltos. O que é muito importante a gente lembrar é que quando se fala numa condição de excesso de treinamento, eu modificaria essa situação para mudança de treinamento.
Uma vez que é muito comum encontrar a canelite no dia a dia quando a pessoa inicia uma atividade física da corrida, mas também quando ela quer incrementar, seja para baixar o tempo nos 5, 10, 21, seja lá qual for, ou fazer essa transição dos 5 km para os 10, para os 21, para a maratona, e agora na moda até a ultramaratona. Exatamente nessa janela de oportunidade que a canelite se apresenta, uma vez que não necessariamente existe um condicionamento exato para que o atleta consiga fazer essa transição sem maiores problemas. É relativamente frequente quando nós falamos de epidemiologia nos corredores, uma vez que até 20% dos atletas pode ter uma situação como essa, né? Comparado com militares que chegariam a 35%. Então, esse aumento da carga, do volume, do impacto é o que dispõe a canelite, da mesma maneira que a gente estava comentando aqui atrás, né? É bom a gente entender que existem algumas situações que são fatores intrínsecos, que já vão acontecer independente de qualquer coisa. Então, tomar muito cuidado com as mulheres em geral, com pessoas que já tiveram canelite, com pessoas acima do peso, ou com pessoas que têm algum tipo de alteração, seja no arco plantar, seja na flexão plantar, seja na rotação do quadril, tá? E muito importante também a associação da deficiência da vitamina D, que cada vez mais está sendo identificada. Então, como é que é a história e o exame físico desse atleta? Vale a gente estar sempre relembrando a localização da dor, é uma situação extremamente importante para que não haja nenhum tipo de erro de diagnóstico, da mesma maneira que o histórico do atleta é extremamente interessante. Tá? É obrigatório, evidentemente, que tenha uma dor induzida pelo exercício e que ela aconteça basicamente nos 2/3 da borda tibial, né? Da eminência tibial da perna. Essa dor ela vai ser provocada pela atividade física ou ela vai acontecer após a atividade física, mesmo que dependendo da intensidade, e ela tende a melhorar com algum tipo de repouso, principalmente nas fases mais iniciais. Tem que também ser pensado em diagnósticos diferenciais, então síndromes compartimentais, queimação, né, raciocínio em cima de uma eventual trombose, tudo isso vai ser afastado para que tenha um entendimento mais coerente da canelite. O exame físico ele vai obrigatoriamente incluir a palpação, a inspeção de toda a perna ou as pernas, para que o médico tenha total conhecimento do local mais preciso que essa lesão esteja acontecendo. Tá? Então, a dor ela vai acontecer basicamente na parte posteromedial da canela, né? Bem no meio mesmo. As pessoas geralmente já trazem até o diagnóstico pronto aqui pra gente. Tá? E, evidentemente, a ausência de outras situações ela tem que ser assegurada, né? Então, não pode ter um edema muito grande, aquele vermelhidão, perda de pulso distal. Logicamente, os diagnósticos diferenciais eles têm que ser uma das situações que o médico vai percebendo. Como evolução, a gente tem que sempre estar imaginando que a ideia é de piora, né? Então, raramente não espere que o atleta procure o médico nas fases mais iniciais, até porque basicamente isso não vai acontecer. Então, no momento inicial, é importante que o médico faça radiografia simples, né, dos pacientes para buscar alguma situação. Não é sempre que existem sinais indicativos de fratura, né, esses dreaded black line são indicativos, são raros. Eu não lembro de vários casos que tenha acontecido comigo no dia a dia, né? Muitos desses são situações mais antigas e o atleta, como dito anteriormente, ele pode ter, infelizmente, canelite várias vezes. A ressonância nuclear magnética, sem dúvida nenhuma, é uma grande conquista para os médicos em geral, porque trazem
basicamente uma característica interessante na sua análise quando dá diferenciação basicamente com a fratura de estresse. Então a fratura de estresse termina sendo muito nítida, uma situação relativamente fácil de ver na ressonância. A canelite, por si só, existem algumas classificações que também se entende pela ressonância, mas infelizmente o acesso não é tão fácil assim para a população em geral, da mesma maneira que a cintilografia óssea, né, também não é tão comum. Você poderia ter aqui na canela uma eventualidade aqui de uma hipercaptação, sendo um grande achado, um grande facilitador numa eventual suspeita diagnóstica. E hoje em dia existe uma situação extremamente atualizada quando nós falamos da ultrassonografia como um método, né, de identificação da canelite bastante interessante, ao contrário da tomografia computadorizada, que não parece ser uma das melhores definições, até porque a alteração óssea não é uma característica da tomografia, né, da canelite para ser identificada na tomografia. O ultrassom ele mostra, né, uma elevação hiperecóica do periósteo, muitas vezes com essa irregularidade mencionada nas radiografias, ou eventualmente na tomografia, né, por mais que existam as restrições, numa situação de você definir o diagnóstico. Então, quando se fala em tratamento, como é o manejo do tratamento, é importante estar sempre raciocinando que se trata de um manejo conservador. Tá? O repouso, a diminuição do estresse é obrigatório, e se formos falar sobre o que tem algum tipo de eficiência, de nível de evidência, por mais que baixo, a terapia de onda de choque, que muitas vezes, a depender dos aparelhos, elas são doloridas, são caras, nem sempre você consegue fazer esse tipo de tratamento com muita facilidade. Alguma coisa em cima do tratamento do dia a dia, com gelo, com o próprio ultrassom na fisioterapia, também tem uma indicação com alguma evidência, por mais que seja pequena. Sem evidência nenhuma, mas calf to help prevent a recurrence of the injury. Toe raises are a good place to start. These can be performed in a sitting position with the foot flat on the floor, raising the toes and foot off the floor. Squeeze at the top and hold for a couple of seconds before returning the foot to the floor and repeating. Calf raises can also be performed quite early in the rehabilitation process. Initially, they may be performed with both feet flat on the floor and can be progressed to single leg exercises, then to calf raises on a step as shown. Walking on the toes and also walking on the heels are functional exercises which can be used to strengthen the whole foot and ankle complex in most foot, ankle and lower leg injuries. These exercises should start very slowly under total control. Resistance bands are great for strengthening the calf and shin muscles. To strengthen the shin muscles, the band can be wrapped around the midfoot with the ends attached to something away from the body. The foot is then pulled upwards towards the body against resistance as shown. Como qualquer situação médica, os diagnósticos diferenciais eles devem ser analisados, e aqui no caso a gente vai falar basicamente sobre a fratura de estresse. Tá? Então, nessa imagem de radiografia, você tem uma alteração na parte onde já se percebe uma ossificação, né? Já existe uma consolidação óssea. Isso raramente o médico consegue pegar nas fases iniciais. Então, é muito importante o acompanhamento do atleta por um longo período. Se você fez a suspeita e os exames iniciais ele não mostrou nenhuma alteração, não abandone esse atleta, tome todas as precauções, peça para ele voltar. Se eventualmente você não conseguir fazer a ressonância ou a cintilografia, numa eventual fratura vai acontecer um processo de consolidação, e aí você termina detectando isso mais no futuro. Tá? Como dito um pouquinho antes, a fratura por estresse numa ressonância magnética é extremamente simples de se ver. Aí a imagem da ressonância, esse preto é a parte da fratura, né? É muito simples de você perceber. No que
se faz todo esse rastreio da ressonância magnética, você consegue identificar a fratura sem grandes dificuldades. Um outro diagnóstico diferencial, apesar de ser muito mais grave, graças a Deus também é muito mais raro, são síndromes arteriais, uma vez que pode estar acontecendo algum tipo de lesão compartimental intramuscular. Então, nesse exemplo aqui, bem próximo aqui a esse exemplo, lá nas setinhas vermelhas, você está vendo a parte líquida e em cima existe uma situação onde o sangue, né, a artéria poplítea está tendo um processo de... está presa, né, e termina acontecendo uma doença arterial periférica que muitas vezes pode confundir com a canelite. O médico precisa estar atento a essas situações, principalmente na medida que esses exames precisam ser solicitados para que não tenha nenhum tipo de problema. O prognóstico é de uma total recuperação, o que gera algum grau de problema é quanto tempo vai demorar para que esse atleta se recupere, né? O médico do esporte muitas vezes atende, logicamente, aquele atleta sem grandes compromissos com o profissionalismo, mas atende vários atletas que têm compromissos com o calendário, seja porque ele tem lá uma viagem programada para fazer uma maratona em algum local, ou um processo individual mesmo, de sonho pessoal, de atingir uma resposta naquela prova em especial e por qualquer motivo ele vai ter o sonho frustrado. Mas o prognóstico a longo prazo ele é relativamente tranquilo, a tendência é que com readaptações de treino isso vá acontecendo. Complicações elas podem acontecer, não são tão frequentes, não é uma linha tão clara e objetiva que uma canelite pode progredir por uma fratura de estresse, mas é uma linha que precisa ser basicamente identificado. O atleta precisa saber que não é toda canelite que vai gerar uma fratura de estresse, mas talvez será, até porque muitas vezes a gente não vai ter como precisar, será que toda fratura de estresse começou como uma canelite? Né? Não tem como a gente definir isso. E também, por razões óbvias, as complicações da fratura de estresse, elas são muito mais graves, uma vez que a depender da fratura, um procedimento cirúrgico, ele pode e precisa ser indicado. Não é toda fratura de estresse que ela se resolve com um tratamento conservador. Então, o que fica aqui é uma situação extremamente importante, é que o atleta tenha um bom consumo de vitamina D e de cálcio para prevenir essa incidência desses problemas, que ele evite a todo custo o overtraining, o supertreinamento, mas eu posso até aqui falar como o tratamento irregular, o tratamento sem foco, o tratamento sem objetivo. A periodização de tratamento é uma das situações mais importantes que tem nos treinos de corredores. Né? É super frequente ver corredores tentando correr o quanto ele aguenta e se ele aguentar mais, ele vai mais. Os corredores, por ter um processo social muito grande, às vezes tem lá na sua planilha 10 quilômetros, mas o amigo vai correr 15 e por eles estarem juntos, muitas vezes eles correm. Então é fundamental que seja respeitada toda a periodização de treinamento para que não tenha um problema nesse sentido. Da mesma maneira, como já foi comentado, a história da vitamina D e do cálcio é extremamente importante. E aqui, até por morar numa cidade extremamente quente, onde o sol ele está presente boa parte do ano, fica aqui uma recomendação da prática clínica do dia a dia, que essa suplementação ela é quase sempre necessária. É muito comum, e há vários anos eu já venho mensurando aí, medindo todo o quadro de vitamina D dos meus atletas de consultório, e é impressionante, mesmo morando aqui no sol de Natal, a quantidade de atletas com a vitamina D baixa, ou pelo menos as não adequadas para o nível de treinamento que o atleta precisa. Tome muito cuidado com a vitamina D, né? Peça para o seu médico fazer essa dosagem para que você não tenha nenhum tipo de problema e que pelo menos, caso não faça esse tipo de exame, que você consuma pelo menos de 1 a 2 mil unidades dia
na sua dieta ou como suplementação para não ter nenhum tipo de problema. Tá bom, pessoal? Finalizando, a canelite é uma situação extremamente comum, que ela é feita através de um diagnóstico físico, né, do exame físico e o diagnóstico da história, com pouca aceitação, com pouca imagem do ponto de vista de radiografia simples, a não ser em casos onde não é nem mais canelite, já é uma fratura de estresse, e particularmente dá preferência pela cintilografia ou pela ressonância nuclear magnética, lógico, tomando cuidado da realidade do nosso país, das dificuldades para que o nosso atleta consiga esse tipo de exame. Mas aqui não tem nenhuma dúvida que atletas que tenham pelo menos um plano de saúde, um poder econômico um pouquinho maior, né, podem fazer esses exames sem grandes problemas. É fundamental explicar para o atleta o que é a síndrome do estresse tibial medial, o que é a canelite, e mostrar a importância do repouso e, eventualmente, de alguma medicação, algum tipo de terapia alternativa. Se você prestou atenção e chegou até aqui, eu não falei em nenhum momento em anti-inflamatórios ou analgésicos, não é uma situação que vai trazer grandes repercussões, né? Essas situações basicamente vão diminuir a dor. Tá? O tratamento médico junto com o fisioterapeuta, junto com o profissional de educação física é fundamental, uma vez que foi descrito no artigo que algumas situações na fisioterapia, como o ultrassom, algumas outras situações ajudam bastante. A parte de alongamentos e fortalecimentos eu utilizo na prática do dia a dia, em que pese não ter nenhum tipo de comprovação científica, né? E um dia vale a gente falar só sobre comprovação científica, o quanto difícil é ter esse tipo de situação, e fica aqui ainda a possibilidade da lembrança que a terapia por onda de choque termina sendo uma das boas alternativas para que o atleta retome da maneira mais rápida possível. Tá bom? Então, falei aqui sobre canelite. Se você tem esse problema e aproveitou alguma coisa e gostou da explicação, curte, comenta, compartilha com aquela assessoria esportiva que você conhece, que você treina, que está preocupada com você. Faça esse vídeo chegar a mais pessoas para que eu fique estimulado a fazer outros, para corredores, não corredores, maratonistas ou simplesmente atletas que querem se manter de um ponto de vista saudável cada vez melhor, seja nos 5, nos 10, nos 21 quilômetros. Tá bom, pessoal? Um abraço, até a próxima. Foi um prazer estar aqui com vocês.